Olá, você! Hoje eu tô com uma doença X qualquer, vou chamar de xixose. Já ouviu falar em xixose? Eu também não, pois não existe, cara. Hoje nós vamos falar de parasitologia. E para começar, me responda uma pergunta. O que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Certa vez eu pedi na universidade que o pessoal me falasse sobre o conceito de saúde que você acabou de ouvir, segundo a Organização Mundial de Saúde. É o bem-estar físico, psíquico e social. Teve gente que disse que a Organização Mundial de Saúde era muito exigente. É claro que ninguém determina o que é saúde, a gente constata como uma pessoa saudável é. Logo, há sinais de saúde, bem-estar físico. Eu quero saber da sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, se o seu sistema digestório está bem, está funcionando perfeitamente, se todos esses sinais físicos do seu organismo estiverem dentro de um padrão de normalidade, eu tenho saúde. Ainda não. Você cumpriu 1/3 do que é uma pessoa saudável. Há também a questão psíquica. Será que eu estou de bem com a vida? Será que eu estou feliz? Eu estou cheio de vontade de viver? Eu tenho planos? Eu sou um cara curioso, não é aquele camarada que olha e fala o mundo é assim mesmo, não vai mudar. Por que as coisas acontecem? Se não houvesse curiosidade, ciência não existia, eu não estaria aqui e você não teria esse bem-estar que tem hoje. Cumprimos 2/3. Para uma pessoa ter saúde, ainda há o bem-estar social. Eu tenho que me preocupar com o grupo, eu tenho que estar de bem com a minha espécie, eu tenho que trabalhar e viver para facilitar a vida dos outros. Então, se eu estiver tranquilo em relação a todos que me cercam, trabalhando realmente para a espécie humana, trabalhando para uma sociedade, aí eu posso finalmente falar que tenho saúde. Agora você faça uma análise e veja quantas pessoas realmente são saudáveis no mundo. Consequentemente, meu amigo, há diversos tipos de doenças. Há doenças hereditárias, por exemplo, uma síndrome de Turner, síndrome de Down, essas síndromes todas, você depende da sorte. Há doenças degenerativas, aquelas de idade avançada, há doenças parasitárias, há doenças por carência, como as avitaminoses, e você ouve muito falar em subnutrição em países como o Brasil, mas, na realidade, o que significa a doença? Gente, o governo brasileiro, em todas as instâncias, isso reflete no vestibular, passa a tratar da questão social da doença. Imagine você que não é só o indivíduo que está doente que padece. Padecemos todos nós. Uma pessoa doente, mesmo que continue trabalhando, diminui evidentemente a sua produtividade, o que vai afetar a produtividade da empresa. Perde o país, perdemos todos. Se essa pessoa depender do sistema de saúde público, eu e você vamos pagar o tratamento desta pessoa. Mas não é só isso, afeta a própria família. Se essa pessoa estiver internada, alguém tem que fazer companhia. Muitas vezes, um membro da família deixa de trabalhar para acompanhar esse paciente. Durante quanto tempo? E muitas vezes, o indivíduo é internado durante um longo período e vem a falecer. Ou seja, houve um investimento grande em que o país perdeu, a família perdeu, muitas vezes a morte de uma pessoa ou uma doença prolongada de um membro da família desestrutura a própria família. Imagine você uma criança com verminose. A verminose afeta o sistema nervoso da criança e afeta o aprendizado da criança.
Ao afetar o aprendizado, eu comprometo o futuro dessa criança. E posso comprometer muito mais, porque comprometendo o futuro dessa criança, eu comprometo a família que essa criança há de formar. Por isso, muitas vezes, a doença não é um fenômeno de momento. Ela tem reflexo durante algumas gerações naquela família e, por que não dizer, no próprio país. Ora, as doenças que normalmente interessam para o Enem, para o vestibular, são as doenças parasitárias. E olha aí, hein? Doenças causadas por vírus, por bactérias, por fungos, protozoários e as verminoses, causadas por plateumintos e nemateumintos. Professor, mas por que tem tanta doença parasitária, tem no mundo inteiro? Meu querido, doença parasitária é coisa de país vagabundo, ou seja, de pobreza. Quais são as causas fundamentais da parasitose? Olha bem, ó, ignorância, pobreza e falta de saneamento básico. Ora, imagine o seguinte, qual a primeira providência a ser tomada ao planejar uma cidade? Exatamente o saneamento básico. E é isso que não foi feito até por ignorância no passado. O Brasil tem um saneamento básico precário. Esta é a causa de boa parte das nossas parasitoses. Olha quantas crianças na periferia das grandes cidades brincam em esgoto a céu aberto. Só para você ter uma ideia. Nós temos menos de 14% aí de saneamento básico. Hoje, fazer o saneamento básico é caríssimo. Você vê o governo federal, os governos estaduais, começando a tratar do assunto. Por outro lado, imagine aí na sua cidade, ter que quebrar todo o asfalto, abrir buracos e mais buracos para encher de tubos lá embaixo da terra. Isso leva muito tempo e é muito caro. Tem muito prefeito que não faz, porque depois ele não ganha mais voto. Sabe o que o pessoal diz? O que ele fez? Porque toda obra está embaixo da terra. As pessoas não conseguem imaginar no país, e cuidado que os vestibulares começam a cobrar isso, que a medicina ideal é a preventiva. Quando eu tomo providências para evitar a doença, eu evito custos adicionais lá na sequência. É muito mais barato prevenir uma doença do que tentar curar a mesma doença na sequência. Agora você vai receber umas dicas quentes. O mais importante não é eu falar de N doenças aqui nesse momento, é você saber o que interessa para o vestibular. Atenção, o que se cobra desses males? Primeiro, qual o agente causador, chamado também de agente etiológico? Segundo, qual a forma de transmissão da doença? Terceiro, quais os principais sintomas da doença? Quarto, a profilaxia. O que é isso? Coisa feia, né, senhor? Calma, anota aí. O que é profilaxia? É o conjunto de medidas tomadas para evitar ou restringir o alastramento de uma doença. Bonito, né? É por isso que a gente fala profilaxia da hepatite, profilaxia da AIDS, profilaxia do cólera, né? Sempre que falar em profilaxia, estou tomando medida para evitar ou para restringir o alastramento de uma doença. Outro tópico que frequenta tranquilamente os vestibulares, você vai ter uma relação de doenças e terá que saber quais são causadas por vírus, quais são causadas por bactérias, fungos, protozoários, plateumintos ou nemateumintos. Esse tipo de questão vem de duas formas. Ou eu dou uma relação de doenças e você tem que saber quem é causada por quem,
Ou eu digo, cite da relação abaixo quais são as doenças provocadas por vírus, quais são as doenças de bactérias ou de protozoários, por exemplo. Por isso é importante eu definir as principais doenças, quem causa. Nós começamos a brincadeira com vírus. Eu vou colocar uma relaçãozinha aqui e vou contar quais normalmente os vestibulares pedem. No final a gente desenvolve algumas para você ver como estuda. Gripe. Você lembra que nós tratamos há pouco da questão social da doença? Você já se perguntou qual a razão pela qual o governo brasileiro tem tanto cuidado e tem um projeto fantástico de vacinação de idosos? Quando há vacinação em massa contra a gripe, ninguém está pensando que esse indivíduo possa vir a falecer por causa da gripe. Mas essa gripe vai causar uma queda imunológica no cidadão, provocando a possibilidade da instalação de outras doenças e aí um tempo de padecimento e, quem sabe, o falecimento desse cidadão. Logo, é muito mais viável e barato vacinar contra a gripe e evitar tudo isso depois. Outra doencinha, catapora, cuidado com as doenças típicas da infância e a questão da vacinação. Rubéola, aliás, o país é numa campanha enorme, por isso pode cair no vestibular. Eu tenho que acompanhar, gente, quais são os grandes projetos nacionais e o que você ouve falar na sua região, aquelas doenças endêmicas da sua região. Ai, que palavrão que é endemia! Gente, endemia trata daquelas doenças que tem tantos casos numa região que em qualquer outra região seria tratado como epidemia. Logo, sempre que eu tiver uma região onde os casos de um determinado mal, de uma determinada doença forem muito altos, muito mais altos do que em qualquer outra região, eu digo que ela é endêmica para aquela doença, como o caso da malária no norte do Brasil. Tudo bem? Logo, se você tomar bastante cuidado com as doenças endêmicas da sua região e os grandes projetos de saúde do país, você acerta as questões do seu vestibular tranquilamente. Você lembra que o pessoal andou tratando recentemente sobre a questão da rubéola congênita? Congênito é aquilo que a criança adquire durante o desenvolvimento no interior da mãe. Não é hereditário. Ela geneticamente é legal, só que adquiriu o mal durante o desenvolvimento. E a rubéola congênita é extremamente perigosa porque pode causar uma série de malformações na criança. Logo, dá uma olhadinha aí porque é quente para vestibular. Quer ver outra? Sarampo. Ai, porque o cuidado que o Brasil tem com sarampo. Mais uma vez, gente, não é que a criança vá a óbito por causa do sarampo. A questão do sarampo são as sequelas que deixa na criança. Por exemplo, há uma série de crianças com limitações mentais no país, exatamente sequela do sarampo. Então, sempre é legal observar as características principais do sarampo e como evitar. Cachumba, cuidado, pode levar à esterilidade, né? Você vai observar nos seus apontamentos. A varíola, o medo sempre que os Estados Unidos têm de uma guerra biológica, né? Outra doença, a febre amarela. Gente, várias doenças que a gente tinha considerado já erradicadas. A febre amarela é uma que voltou recentemente. E por que essas doenças estão voltando, professor? 2 motivos fundamentais. Primeiro, a destruição de hábitats naturais. Olha a questão ecológica aqui. Segundo, nós temos tido casos ultimamente de pessoas que foram fazer trilhas ecológicas em Minas Gerais e tal, e lá contraíram o vírus da febre amarela. Portanto, mais uma vez, gente, cuidado com essas doenças, você tem todo o roteiro delas e já sabe como cai, quem causa, quem transmite, quais sintomas principais e a profilaxia. Mais uma coisa que você vai
tomar cuidado. Aquilo que tem vacina e aquilo que não tem vacina. Febre amarela, por exemplo, tem vacina. Mais uma, nossa cara, agora importantíssima, a questão da dengue. A dengue tem tirado o sono do Brasil. Por isso, no Brasil inteiro, a dengue é uma das viroses mais cobradas. Cuidado com a questão da dengue hemorrágica. As hepatites. Eu chamo a atenção principalmente a questão da hepatite A e a hepatite B, hein? Hepatite B vai ser cobrada cada vez mais. A raiva, lembra do mês de cachorro louco? Sempre, principalmente o cuidado com os animais que possam transmitir o vírus da raiva para humanos. Herpes, olha, bem legalzinho, porque você tem inclusive o herpes genital. Lembra que herpes é virose, sim. O HPV, causador de câncer de colo de útero. Pode causar câncer tanto em mulheres quanto em homens. Logo, é uma doença sexualmente transmissível também. O ebola, aí nós temos os vírus emergentes, né? O ebola, faz muito tempo que o pessoal não cobra, é só saber que existe, a preocupação que tem com ebola e o que causa principalmente aquelas grandes hemorragias generalizadas. AIDS. A AIDS é um carro-chefe sempre de cobrança de viroses. Nós temos aqui a dengue e a AIDS sempre em primeiro plano, mas a AIDS eu acho que todo mundo tem informação bastante acentuada, porque o mundo inteiro faz programas e programas ensinando como se proteger, como evitar a AIDS. Mas é sempre legal você dar uma olhadinha nas principais características, forma de transmissão e profilaxia. E saber que todas essas doenças são provocadas por vírus. É muito raro, às vezes, quando internacionalmente vem esses surtos de febre aftosa, o pessoal até cobra. A questão aqui é mais econômica e saber que a febre aftosa é causada também por vírus. Agora a relaçãozinha de bactérias. Vamos lá? Meningite meningocócica. Cuidado, porque pode ter meningite viral também. E a meningocócica é bacteriana. A tuberculose. A tuberculose tem voltado, a doença tem reaparecido no mundo inteiro. E de uma forma até mais agressiva. Por isso, os vestibulares vão começar a comentar a questão da tuberculose, inclusive cuidado com o Enem, não é? A questão da tuberculose vai por uma questão cultural brasileira. O tratamento é longo, não menos que 6 meses. Agora imagina você, olha para a sua família, qualquer doença que apareça infecciosa na sua família, o médico prescreve, vai lá e diz assim, olha, você vai tomar tal comprimido aí a cada 8 horas durante 28 dias. Primeiro que as pessoas no Brasil não respeitam o horário. Significa que aquilo está controlado durante 8 horas. Se eu levar 9 para tomar a nova dose, eu descontrolei todo o tratamento. E é muito comum no Brasil inteiro, inclusive aí na sua família, eu tenho que tomar durante 28 dias. Com 10, 12 dias os sintomas pararam. Pergunte quantas pessoas seguem rigorosamente o tratamento até o fim. A maioria corta porque os sintomas cessaram. É isso que acontece na tuberculose. Quando o indivíduo sente melhora, ele para o tratamento. Continua transmitindo e quando vem pior do que a primeira vez. Há até uma cidade aqui no sul do Brasil, gente, olha, coisa fantástica, que tomou uma medida definitiva para o indivíduo seguir o tratamento até o final. O tratamento é gratuito, dado pela prefeitura. Só que se o indivíduo cortar o tratamento no meio, ele é preso e só sai da prisão curado. Para que ele tenha a ideia da importância social. Se ele quiser morrer, pode até morrer, mas a questão é ficar transmitindo para as outras pessoas. Veja que medida interessante essa cidade tomou.
A pneumonia é só saber que é causada por bactéria, né? Ninguém vai entrar em grandes detalhes aqui. Olha, o tétano é outra doença interessante. E aí essa de vez em quando aparece, hein? Tomar cuidado a forma de transmissão, o cuidado que tem quando há ferimento, por exemplo, e a questão da vacinação da antitetânica. Lepra. Nossa, você lembra na história da humanidade o quanto a lepra foi importante? A lepra é outra doença, gente, que não é, a gente costuma brincar, não é para quem quer, é para quem pode, é para quem é sensível. Guarda que para uma doença se instalar, olha que coisa legal, nós dependemos de alguns fatores, evidentemente da sua predisposição genética a ela. Cada um de nós tem uma defesa imunológica estabelecida geneticamente. Agora, para que eu mantenha minha defesa imunológica em alta, primeiro eu tenho que me alimentar bem, fazer exercício. Olha, uma coisa importante, eu tenho que ser feliz. A depressão faz uma queda imunológica. Pessoas com depressão ficam muito mais doentes do que pessoas que não estão em depressão. Agora, imaginando que todos esses fatores estão normais e você tem uma defesa imunológica legal, nós dependemos de outro fator para a instalação ou não de uma doença, a virulência. Tem a ver com vírus? Não. Virulência é o poder de ataque de um agente patogênico que causa doença. Eu posso ter uma bactéria, um vírus, um protozoário com alta, média ou baixa virulência. E para aquele agente, você pode ter alta, média ou baixa resistência, que é a sua defesa imunológica. Então, eu vou depender desses dois fatores, virulência versus resistência. É por isso, às vezes, olha que coisa legal. Você sabe aí do seu bairro, o maior inimigo de toda mulher é a vizinha. Onde tem uma mulher, tem uma vizinha torcendo para se dar mal, mesmo sendo a melhor amiga. Agora você imagina, os filhos dessas amigas contraíram a mesma doença. Um fica meio chateadinho, aí vai no médico, o médico também não consegue definir sintomatologia, aí uma virose, passa. O outro faz a sintomatologia clássica da doença, é tratado, é curado. O outro, às vezes, de um dia para o outro, morre. E a vizinha vai dizer, tá vendo? Falava mal do meu filho, o meu filho não morreu e o dela foi embora. E a questão é a resistência àquele agente agressor. Portanto, lembra sempre da dualidade. Qual é? Virulência versus resistência. Assim, a gente consegue entender a instalação e o desenvolvimento destas doenças. A coqueluche, tosse comprida, né? Então, doença típica da infância, também saber que é causada por bactéria. Difteria, lembra da vacina tríplice? Difteria, tétano e coqueluche, DPT. A gonorreia, a gente entra aqui no âmbito das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Portanto, é interessante hoje, raramente com a AIDS o pessoal entra em detalhes de gonorreia, de sífilis, mas você tem que saber que a gonorreia é causada por bactéria, assim como a sífilis. Cólera. De vez em quando a gente tem surtos de cólera. Agora, recentemente na África, nós tivemos aqui na América. Então você lembra sempre, olha que legal, o pessoal joga no vestibular e fala no vibrião colérico e pergunta se é vírus, bactéria ou protozoário. É claro que é bactéria, vibrião, tipo básico de bactéria. Leptospirose. Gente, sempre que tem enchentes, e a gente está num momento de muita chuva no Brasil, vocês viram a questão de Minas, a questão de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. E o que é que logo depois de uma enchente dessa, a saúde pública se preocupa? Leptospirose. Portanto, lembra, o vestibular que é feito em época de muita chuva,
acaba cobrando a questão da leptospirose, saber que é uma bactéria. O botulismo, por que até isso cai em vestibular? Lembra que principalmente as mocinhas de longa idade têm usado a toxina botulínica para causar paralisia muscular, para parecerem mais jovens? Aí você olha aquela deformação toda, mas não vamos entrar nesse mérito. Gente, essa bactéria chamada Clostridium botulínico produz a toxina mais forte que a gente conhece. Alguém intoxicado por essa bactéria, por essa toxina, em poucas horas pode vir a óbito. Acorda, Zé! Agora tem protozoários, doenças importantíssimas. Toma um susto aí, Senta direitinho e anota. Principais doenças causadas por protozoários. Aqui vou dar umas dicas quentíssimas. Primeira, amebíase. Causa a chamada disenteria amebiana. Mais uma vez, quem causa, como ocorre a transmissão, principais sintomas e profilaxia. Talvez você até não encontre facilmente aí nos livros de médio, mas guarda bem, como ocorre a contaminação pela Entamoeba histolítica? Ingestão, atenção, de cistos tetranucleados. Prestar atenção nisso. Cisto tetranucleado, com água e alimentos contaminados. O resto você procura tranquilamente, né? Doença de Chagas. No final, a gente vai ter um especial sobre doença de Chagas, porque é uma das endemias mais importantes do Brasil e que cai costumeiramente no Brasil inteiro. Doença do sono. Saber que é provocada por protozoário também é um tripanossoma, mas é típica da África, aqui não tem caído costumeiramente. Leishmaniose é uma endemia importante do Brasil. Então vai lá, dá uma olhada nos tipos de leishmaniose que tem, inclusive só para curiosidade. Muitas pessoas que tinham a leishmaniose tegumentar americana, a Leishmania brasiliensis, foram confundidas no passado como se tivessem lepra, porque vai destruindo mucosa, vai destruindo pele, cartilagem e as pessoas confundiam muito com lepra. Giardíase. Nossa! Giardia também a contaminação por alimento e água contaminados com cisto. Gente, provoca uma diarreia esverdeada e altamente fétida. Você defeca aí na sua cidade, num raio de 50 quilômetros, o pessoal vai reclamar. Tricomoníase. Há vários tricomonas, como o buccalis, o intestinalis, mas o que vai para o vestibular, DST, tricomonas vaginalis. Então, procura tranquilo, que é bem fácil observar como ocorre a transmissão e os cuidados básicos com tricomonia. A balantidíase ou balantidiose, causada por um protozoário chamado Balantidio coli. É o único que é ciliado. Quando você estudar doenças provocadas por protozoários, elenque aquelas causadas por flagelados, a maioria, que é o que mais cai, ou por esporozoários. Ciliado único é o Balantidio coli, já falei, é bem tranquilo. Não entra em detalhes, só cobra que é protozoário. Malária. Ao lado da doença de Chagas, malária é a parasitose mais cobrada no país. Nós vamos observar as duas no final da nossa explanação. Toxoplasmose. As universidades vão começar a cobrar toxoplasmose. Por quê? Porque é uma doença importante. Por exemplo, 20% dos casos de defeitos de visão em jovens em Porto Alegre é por causa da toxoplasmose, transmitida através de fezes de gato e através também de carne de animais, desde que ela esteja contaminada e crua, como carne de suínos. Mais uma vez aqui, a questão é a toxoplasmose congênita. Se a mãe tiver toxoplasmose e engravidar, normalmente esse toxoplasma pode estar em qualquer lugar do corpo. Normalmente ele tem uma preferência lá pelo nervo óptico. Muitas crianças nascem com grave deficiência visual ou até cegas em função da toxoplasmose congênita. Então,
Toda mocinha, antes de engravidar, tem que fazer vários testes, inclusive para ver se tem toxoplasmose ou não. Fungos é mais tranquilo. As doenças causadas por fungo são chamadas de micoses. Então lembra, quando você vai à praia, verãozão no Brasil, todo mundo vai à praia, e por falta de saneamento básico, o que é que o pessoal faz nas cidades litorâneas? Joga o esgoto na água da praia. A gente brinca, diz que as praias do mundo viraram grandes caldos de cocô, e você vai lá e toma banho. Muitas vezes volta com manchas na pele e tal. Ah, está com micose. Micose é doença provocada por fungo. Sapinho, não confundir sapinho com herpes, hein? Herpes, vírus. Esse sapinho, normalmente em criança, né, é fungo. E agora os vermes. Gente, euminto quer dizer verme. Portanto, eumintose é uma verminose. Imagine você aí na sua cidade. Olha que legal. Mulher adora ouvir palavras bonitas. Imagina você tem um monte de vermes ao mesmo tempo. Você virou um consórcio de vermes. Aí você vai à farmácia e fala para a mocinha da farmácia: por favor, eu quero um antieumíntico de largo espectro. Cara, ela se apaixona. Isso causa um orgasmo científico. Agora, se você não estuda biologia, não estuda verminose, lá na farmácia você vai pedir remédio para bicha, aí vai passar vergonha, né? Portanto, plateumintos, vermes achatados, plates achatados. Quais são as principais verminoses aqui? Esquistossomose ou esquistossomíase. Olha, Enem, quem fizer Enem, cai quase todo ano. É uma das endemias ao lado de malária e chagas que mais cai em vestibulares do Brasil inteiro. Pessoal do Nordeste, já que a larva entra ativamente pela pele, logo se o indivíduo nadar em lagos, lagoas contaminadas, chamam de lagoas de coceira. Tem até musiquinha que diz: nadou, coçou e então pegou. Isso é cultura geral do Brasil. E os vestibulares cobrem exatamente isso. Portanto, olha bem a esquistossomíase. Na sequência, a teníase. Duas tênias, hein? A tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium, transmitida por suínos, e a saginata por bovinos. Aqui, gente, por favor, muito cuidado, porque adquirir teníase, a gente adquire ingerindo carne de suíno ou de bovino, desde que esteja contaminada, crua ou mal passada. Para você não confundir com a cisticercose humana. Cisticercose humana a gente adquire ingerindo o ovo da tênia solium, com água e alimentos contaminados. Ou, por exemplo, se alguém tiver teníase e acaba sujando a mão, fazendo uma má higiene e levando a mão à boca, pode ingerir diretamente o ovo que saiu da tênia que estava no seu próprio intestino. Mas, normalmente, água e alimentos contaminados. Por que é tão importante? Porque essa larva vai insistar na gente da mesma forma que insistam no suíno, no caso no suíno. E na gente pode insistar no cérebro, causando a chamada neurocisticercose. Olha, cuidado, hein? A gente ouve principalmente velha dizendo: tá vendo, não pode comer a carne de porco porque tem aquele vírus do porco que vai para o cérebro. Coisa nenhuma! Adquire cisticercose ingerindo o ovo da tênia, e não se ingere o ovo da tênia com a carne do suíno, mas sim com água e alimentos contaminados. Cuidado que se pega muita gente no vestibular. E finalmente a hidatidose. Faz muito tempo que eu não vejo vestibulares no Brasil o pessoal entrar na questão da hidatidose. É só saber que existe e que é causado por plateuminto. Os nematodas.
Aqui há uma questão de classificação, mudou, alguns falam nemateumintos ou simplesmente nematoda. Quais são as principais verminoses aqui? Ascaridias é o carro-chefe dos nematodas, o Ascaris lumbricoides ou lombriga. Olha aí que é extremamente importante se saber o ciclo evolutivo do Ascaris. Olha, e as outras que caem de vez em quando, você observa na tela. A ancilostomias e onecaturias é o amarelão, conhecido como a doença do Jeca-Tatu, cuidado, cultura nacional. O bicho geográfico, que é um parente do Necatori e do ancilóstoma. A elefantíase é extremamente importante. E, finalmente, a oxiuríase, que é o temor da criançada. É aquele vermezinho que vive lá no intestino, à noite desce na região anal para colocar seus ovos e causa um intenso prurido anal. Prurido é coceira. Aí estão as principais verminoses causadas por nematodas. Malária. Observe aqui o ciclo de vida e o ciclo da doença. Vou rapidamente comentar para vocês. Primeiro, quem é que transmite? O mosquito. Olha ali, um mosquito do gênero Anopheles ou mosquito prego. Só a fêmea, hein? O macho vegetariano não incomoda ninguém. Como que transmite? Através da saliva. A forma infestante chama esporozoito. Ó, devagar, esporozoito com a saliva. Penetra pelo local da picada e vai para o fígado. A gente chama de ciclo pré-eritrocítico, esse que passa no fígado. Pré-eritrocítico. Lá ocorre a multiplicação desse protozoário e depois ao lançamento das formas do protozoário no sangue. E no sangue vai parasitar o quê? A hemácia ou glóbulo vermelho, o ciclo chamado eritrocítico. Agora, gente, olha, o que caracteriza a malária? O que caracteriza a malária é a febre intermitente. Ela coincide com o ciclo de reprodução do plasmódio, dependendo da espécie do plasmódio, que é o causador da malária. Eu posso ter uma febre de 24 horas, 48 ou 72 e 72 horas. Por quê? É o ciclo de reprodução dele no interior da hemácia. Observe aqui, ó, quando há o final da reprodução, há o estouro de hemácias com a liberação de novos protozoários que vão parasitar novas hemácias. Algumas formas, em vez de reproduzir, se transformam e formam gametócito. Agora você imagina que uma pessoa que tem a malária é picada por um outro mosquito. Esse mosquito se contamina com o sangue dessa pessoa, levando esses gametócitos, que viram gameta masculino e feminino, na parede do estômago do mosquito. E aí? E aí, lá na parede do estômago do mosquito vai haver uma fecundação. O gameta masculino se funde ao feminino, formando um zigoto que sofrerá a reprodução assexuada. Ao sofrer a reprodução assexuada, forma novos esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito, estando pronto para infectar uma nova pessoa. Agora, gente, é importante lembrar, no caso da malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito e não o homem. O homem é o hospedeiro intermediário, porque no mosquito ocorre a reprodução sexuada e assexuada do plasmódio, que é o causador da malária. No homem, só a assexuada. A doença de Chagas, olha como é importante. Como é que ocorre a transmissão da doença de Chagas? A transmissão ocorre através das fezes de um percevejo chamado barbeiro, desde que esteja contaminado, é claro, ou triatoma. Triatomídeo é a família. Quando ele vai picar uma pessoa, ele defeca no local em que ele vai picar. Evidentemente que fezes de um percevejo que tem esse comprimento não é uma coisa enorme. Quando a pessoa coça, normalmente a forma infestante penetra pelo local da picada, mas é transmitido através das fezes do barbeiro, do triatomídeo, do percevejo. Anota aí, a forma infestante chama tripanossoma metacíclico. Tripanossoma metacíclico. Agora, ele vai espalhar pelo corpo, vai para o fígado, vai
A pessoa pode desenvolver a doença ou não. Se desenvolver a doença tem 3 etapas. A primeira é a implantação. Vai fazer febre, vai fazer uma taquicardia, etc. Normalmente, a segunda etapa da doença, se a pessoa desenvolver, ela é muito longa, tão longa que às vezes a pessoa morre de outra coisa e não disso. Se a terceira etapa vier, é aí que a pessoa normalmente vai a óbito. Observe ali, ó. Por quê? Porque o tripanossoma vai fazer ninhos e multiplicar no miocárdio. Olha aqui os ninhos. E ao desenvolver no miocárdio, vai fazer com que esse coração tenha problemas muito sérios. A pessoa vai a óbito por deficiência cardíaca. Há inchaço desse coração, como incha também fígado e baço. Portanto, normalmente o chagásico, quando morre, morre por uma cardiopatia. Guardou? É extremamente importante. Então, transmite com as fezes do barbeiro e na terceira etapa vai causar deficiência cardíaca. A gente cansou? Fica tranquilo porque você vai acertar, são essas endemias que vão cair. A gente se encontra num próximo momento. Um grande abraço, um grande beijo para você e força, hein? Estuda que vale a pena. Vai estar na universidade quem tiver feito mais exercícios. Vá fazer que você vai guardar automaticamente o que se cobra. Um grande beijo.